Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e a minha fiel escudeira Elis, e a gente hoje vai continuar com as nossas videoaulas de eletrônica analógica. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre amplificador CA. O que é esse circuito? A gente vai ver o amplificador operacional funcionando com corrente alternada. Como que tem que fazer para montar este circuito? Vamos lá então. Segue pra aula. Amplificador CA. Vamos ver como funciona. Pessoal, aqui eu coloquei então um amplificador inversor, que a gente já estudou em aulas anteriores, e o amplificador não inversor. Tá aqui também o ganho, que a gente já estudou, impedância de entrada, resistência de equalização, tudo que a gente já viu em aulas anteriores. Vamos partir deste circuito então para verificar o que teria que ser mudado para fazer então a montagem do amplificador CA. Bom, para que o circuito funcione com corrente alternada, eu preciso colocar então capacitores, o C1 e o C2, na entrada e na saída, de maneira que ele filtre a corrente contínua, ou seja, ele não vai deixar passar a corrente contínua daqui para cá e vai deixar passar apenas corrente alternada daqui para cá. É esse o meu objetivo. Da mesma maneira que no final, eu quero que ele apresente apenas corrente alternada na saída e não corrente contínua. Por isso que ele é chamado de amplificador CA. Na verdade, ele vai funcionar exatamente igual como a gente tem visto até agora, mas os capacitores vão fazer essa função então de filtrar a corrente alternada, deixando passar só a alternada, né, e segurando a corrente contínua. Para dimensionar esses capacitores, a gente vai precisar saber então qual que é a impedância vista por eles, tá? Então, se eu considerar que eu tenho um capacitor aqui, qual que é a impedância vista por ele, né? O equivalente visto por ele. E o equivalente visto por ele, o que é? Nada mais é que a impedância de entrada do circuito. Então aqui vai ser a impedância de entrada do circuito, e a impedância vista por este cara é a impedância de entrada do circuito. No caso do C2, a impedância vista por ele, quem vai ser? Vai ser a minha carga, o meu RL, quem eu colocar aqui de carga para alimentar, tá? Da mesma maneira neste circuito, certo? Bom, a gente já sabe que a impedância de entrada do amplificador inversor é essa resistência aqui na entrada. Observem que eu troquei, em vez de chamar aqui de R1, eu estou chamando só de R, tá? Então, a fórmula do ganho, ela mantém igual, é RF sobre o que seria o R1, que é essa resistência, mas aqui eu estou chamando de R, então é menos RF sobre R, tá aqui a fórmula, e a impedância de entrada eu estou chamando ela de R. Neste caso aqui, o ganho a gente já tinha visto também, é o RF sobre R1, tá aqui RF sobre R1 mais 1, e a impedância de entrada ela é infinita. Por que infinita? Isso aqui é muito alto, praticamente não tem corrente aqui, e o RE praticamente ele não vai influenciar, então, porque se isso aqui é muito alto, algo com muito alto vai continuar sendo algo muito alto, entendendo? É infinito. Então a impedância de entrada é infinito e a impedância de entrada é R, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, para fazer o cálculo do capacitor, eu tenho que ter uma resistência associada a ele. Então, neste caso, a minha impedância de entrada, que é o que este capacitor está vendo, é o próprio R. Beleza. Neste caso, que o capacitor está vendo, seria a impedância de entrada, que é infinito. Infinito, para mim, não serve. Né? Para a gente, não vai servir para fazer os cálculos do capacitor. Porque esse valor infinito, na verdade, é um valor de uma impedância muito alta, dada pelo ampliop, que pode mudar de ampliop para ampliop. Então isso é ruim, né? Se eu troco meu ampliop, a característica muda. Então eu não quero que isso aqui dependa do ampliop, tá? Então o que eu tenho que fazer? Ao invés de ter essa resistência, o RE aqui, a resistência de equalização, eu vou mudar o circuito e vou forçar uma resistência de entrada no amplificador não inversor. Essa resistência de entrada que eu estou forçando no amplificador não inversor vai mudar a minha impedância de entrada. Sim, o objetivo era ser alto pra caramba. Em outros casos, onde eu não quero que os estágios anteriores, né, ele puxe corrente dos estágios anteriores. Aqui é uma situação diferente. Aqui eu tenho um capacitor, o C1, tá? E aqui eu tenho essa resistência. Vou precisar dessa resistência, na verdade, né,
Por quê? Porque eu quero uma resistência associada a ele. Então isso vai trazer o benefício de eu conseguir calcular o meu filtro, que é o R e o C, tá? Mas vai trazer o malefício do quê? De eu ter uma impedância de entrada que não tende mais a infinito. A impedância de entrada agora é R. Então, dependendo da situação, eu teria que usar o R, ou dependendo da situação, eu não uso quando eu quero uma impedância de entrada muito alta em outras situações, tá? Então, tendo essa resistência aqui, forçando essa resistência de entrada, o Zin igual a R, agora a gente tem o Zin igual a R aqui e Zin igual a R aqui. E a gente vai ver, então, como que se calcula os valores de C1 e de C2. Pessoal, para calcular os valores de C1 e C2, o que eu vou querer, então? Eu vou querer que, em corrente contínua, o capacitor funcione como um aberto, tá? E em corrente alternada, eu quero que ele funcione como um curto. Esse é o meu objetivo. Então, o que vai acontecer? Em corrente contínua, eu tenho uma corrente constante, ou seja, seria equivalente a uma frequência igual a zero, né? Se XC é igual a 1 sobre 2πfc e o F tende a zero, o XC vai tender a infinito. E neste caso eu tenho um aberto. Então o capacitor sempre vai funcionar como um aberto para corrente contínua. Isso já é de praxe. Para corrente alternada, eu quero que agora ele funcione como um curto. Como que isso vai acontecer então? Em corrente alternada, a frequência ela é diferente de zero e o meu XC então vai obedecer a esta fórmula, onde eu tenho um F aqui que não vale zero, ele é diferente de zero. Tá? Pegando esta fórmula aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou querer calcular o meu XC de maneira que ele fique desprezível, que ele fique muito pequeno. Se o XC ficar muito pequeno frente ao R associado a ele, que neste caso aqui, ó, o XC está associado a R, que é a impedância de entrada, e neste caso o XC vai estar associado ao RL, que é a impedância de carga, e aqui é a mesma situação, tá? Então, se o XC ele for desprezível, ele for muito pequeno, eu posso dizer que neste caso aqui é equivalente a um curto-circuito, tá? Se ele for muito pequeno. Como que eu faço para que ele seja desprezível, então? Então, meu XC ele tem que ser menor ou igual à resistência equivalente dividida por 10, tá? Se isso aqui acontecer, eu posso dizer que meu XC ele é desprezível. Considera desprezível? Sim, é uma relação de 100 sempre que a gente considera desprezível, e não de 10. Só que esta soma aqui, né, o Z, na verdade, ele é igual a XC ao quadrado mais R ao quadzado. Tá? Se eu tenho uma relação aqui quadrática, quando ele for 10 vezes menor, na verdade, como isso aqui é ao quadrado, a hora que eu elevo ao quadrado, ele vai ser 100 vezes menor. E a hora que for executar essa soma aqui, um XC 100 vezes menor, ele é praticamente desprezível desse termo aqui, do R ao quadrado. Por isso que dividido por 10 já é suficiente. Pessoal, fazendo essa consideração aqui então, substituindo o valor de XC por esta fórmula aqui, a gente coloca então que 1 sobre 2πfc tem que ser menor ou igual a resistência equivalente por 10, e manipulando a fórmula, a gente chega então que o valor do capacitor tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 2π vezes F, sendo que quem é F? É a frequência do meu sinal, que é diferente de zero, vezes a resistência equivalente. Certo? Se a gente obedecer essa fórmula aqui, utilizando essa fórmula aqui, tá? Eu posso dizer que o meu capacitor ele é desprezível e que para a corrente alternada ele é equivalente a um curto-circuito. Bom, vamos ver então como é que ficaria o cálculo do C1 e do C2 nesses circuitos então. Olhem só, no caso da entrada, então eu vou ter esta fórmula aqui, tá? Sendo que a minha resistência equivalente vai ser quem? Vai ser a impedância de entrada. No caso da saída, também vou utilizar esta fórmula aqui para o C2, sendo que a resistência equivalente vai ser quem? Vai ser a resistência de carga, o RL. Então, tá aqui. Na entrada, vou calcular o C1, tá? Para os dois circuitos. A resistência equivalente vai ser o meu R, que é a impedância de entrada dos dois circuitos, tá? E então o C1 tem que ser maior ou igual a 10 sobre 2π vezes F vezes R. Na saída, a gente vai calcular o C2,
E o meu R equivalente vai ser o RL, a resistência que eu estou alimentando aqui, ou o circuito que eu estou alimentando daqui para frente, a minha carga, tá? Então o C2 tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 2, π vezes F, vezes RL. Obedecendo essas fórmulas, este cara aqui vai funcionar como um curto, praticamente como um curto, para a corrente alternada, e conforme a gente já viu, ele funciona praticamente como um aberto para corrente contínua. Lembrando que, se eu tiver algum circuito aqui gerando um sinal e tem uma resistência de fonte, essa resistência de fonte ela tem que ser somada com o R aqui, ó, o R equivalente. Essas duas resistências têm que ser somadas, tá? Tranquilo, pessoal? Pessoal, com isso a gente finaliza a videoaula de hoje. A gente viu como dimensionar capacitores para que um circuito com amplificador operacional filtre a parte contínua e deixe passar só a parte alternada. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu explico. Até a próxima. O que você quer segurar? Quer segurar uma lâmpada? Não. É aula de eletrônica, fica segurando aí essa lâmpada. Pode ser? Uma lâmpada ou você quer segurar outra coisa? Com ele. Tá? Com isso a gente finaliza a videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Eu explico. E até a próxima. Daí você fala assim, até a próxima então. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá.